Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até as 8h30 da noite. E nós estamos, como sempre, recebendo ilustres convidados. Dani Dubin, conselheiro do Internacional. Quem sabe candidato na próxima eleição, porque está se abrindo uma lacuna aí, né? Aliás, ontem, hoje eu tentei colher mais detalhes, mas está em estudo. Foi levantada essa questão se o Alexandre Chaves Barcelos e o João Patrício Herman podem ou não concorrer. E pelo jeito ficou dito pelo não dito, como tudo no Internacional, com todo respeito ao Internacional, porque senão parece, o torcedor fica irritado, que às vezes a gente tenta, faz uma interpretação reducionista e tal, querendo... Não, o Internacional tem que se ajeitar, né? Primeiro, boa noite. Boa noite. Se tentou trazer Rogério Falavena, do Grêmio do Prata, conselheiro do Grêmio, finalmente, hein? Espetáculo. Ontem se tentou eles trazer... têm o nariz muito empinado, por isso que eles não eram conselheiros. Não, Rec, que eles isso? Não quiseram se juntar a isso. ninguém, não gostam de chapão, esse troço. Não, o nosso lema a gente é já tem ronha suficiente lá do nosso lado, não vou entrar nessa aqui. Não, se quiser entrar... Mas se tentou trazer... Podiam fazer um chapão também de oposição. Se tentou trazer esse tema, mas e aí se levantou o seguinte, não era o momento, não era a hora de se falar sobre isso, até porque a convocação era explícita para se tratar de assuntos de mudança do estatuto, mas com certeza este tema virá ao debate. E o que você acha? Eu acho que o texto dá uma dupla interpretação. A princípio, Rec, eu entendo que a pessoa só não pode concorrer novamente ao Conselho de Gestão. Mas se a pessoa está no Conselho de Gestão e quer concorrer a presidente, eu entendo que não existiria nenhum problema. Para mim não tem dupla interpretação. O que o Maurício entendeu? Numa janta lá na casa do Felipe Becker e o meu sobrinho Fabrício, são ambos advogados. Na churrasqueira ali nós interpretamos um negócio. Eles acham também que pode ter, no direito sempre pode ter, né? Mas pega o artigo aí. Pega o artigo aí. Para mim não tem dupla interpretação. É líquido e certo, eles entraram numa canoa furada. Não, tem gente que entende como tu tá entendendo. Se quiserem, eles vão concorrer. Se levar pro pau, não tem. É que o português, às vezes, né? Mas tá aí na mão já, mas tá muito demorado esse troço. Pô, mas é o site do Inter que tá lendo. Não é minha? Não, ontem trancava. Em momentos cruciais. Mas enquanto o Maurício está olhando, eu te ouvi de manhã na Grenal, como faço quase sempre. Tu acha que eu estava calmo? Eu achei que tu estava muito duro. Tu foste muito duro com o conselho. Não é verdade. Mas de 15 para 12... Né? Não. Ontem foi uma sessão histórica, Rec, e as mudanças no clube, elas não são assim de uma hora para outra. Se vem trabalhando há muito tempo o que se conseguiu fazer ontem. Bom, não foi o ideal, talvez para algumas pessoas não tenha sido ideal, mas foi o possível e se conseguiu muitas coisas boas. O Inter, que já era considerado assim o clube mais democrático, no sentido de primeiro ter colocado para que os seus sócios pudessem escolher presidente, etc. Ontem conseguiu algumas coisas que tenho certeza que vai continuar fazendo o Inter ser o clube mais aberto do Brasil. Nós não conhecemos outro. Mudou? Bom, primeiro, cláusula de barreira. Tá bem, não se conseguiu passar a cláusula zero, que o I9 votou a favor da cláusula zero, mas se teve a possibilidade de fazer uma cláusula flutuante. Hoje, com o número de votantes que a gente vem tendo, Rec, vai ser 10%. Não vai, eu te ouvi, não vai ser 12%, vai ser 10% se o número for o igual ao último pleito. É uma grande mudança. A eleição pelo Conselho Deliberativo do Ouvidor, uma grande mudança. Vai ter mais independência. Inter Grande elege quem quer. Não.
Se os outros movimentos se juntarem, não elege quem quer, não. Mas o povo do Não é clube assim. vai se juntar ao Integrante. Não sei. Convergência se junta ao Não sei. Integrante. Acho que também o aumento do presidente de 2 para 3 anos, do mandato do presidente de 2 para 3 anos, é muito importante. Eu já fui vice-presidente do clube e sei como é que funciona. Tu chega no primeiro ano, tu até saber onde estão as coisas, tu levou 6 meses. Quando tu vê, começou o segundo ano e quando tu vê, Sim, segundo Tá ano na já é eleição. ano eleitoral, né? está na eleição. Então, mas- 3 anos eu tenho convicção. É melhor. E melhor. clubes como o Grêmio, outros clubes já estão fazendo isso e é muito É melhor, melhor, eu é acho, melhor, para a é administração. Cônsules do interior? Bom, aí não se conseguiu fazer o que... Mas por que não? Eu não... É que, assim, É uma votação, é um processo democrático e quem perde não pode ficar brabo, que nem ontem, lamentavelmente, alguns sócios... Pois é, convidados, né? Convidados que estavam assistindo, que na hora que não passou a cláusula 0, se levantaram brabos e saíram falando impropérios por presidente Aquino, bateram boca com o presidente Marcelo Medeiros e foram retirados do plenário. Então, assim, algumas pessoas confundem, REC, democracia com esculhambação. Não é assim. O conselho, o clube... É o clube do povo, mas não é a casa da mãe Joana. Não estou dizendo que foi do clube do povo até. Não, aquele é o povo do clube. Eu falei que o Inter é o clube do povo, mas não é a casa da mãe Joana. Não estavam identificados como camisetas escritas cláusula 0 de barreira, uma coisa assim, e ficaram loucos na hora que não se conseguiu passar isso. Eu não sei quem são, por isso que eu falei. Não, eu Olha também aqui, ó, não sei quem são. Como é que você interpreta esse texto assim? Os caras têm 95% do conselho. Domínio dos consulados. A cláusula de barreira para o conselho, se houver 3 eclipses e 4 cometas, diminui de 15 para 12. Não é verdade. Com mandato de 6 anos, ou seja, devem permanecer nesse rodízio entre eles mais no mínimo 12 anos, trocando apenas 2 presidentes. O estatuto Moonwalker só anda para trás. Não. Que coisa terrível. Me mandaram hoje. Mas não foi tu que escreveu isso, Não, isso porque aqui hoje não. de manhã tu estava pior que isso aí até. Tava Na pior? rádio estava pior. Mas não Eu é só verdade. falo a verdade. REC, até tem coisas aí que até fazem sentido, mas vamos lá, vou repetir. Se a gente tiver o mesmo número de votantes da última eleição, a nossa cláusula de barreira vai ficar em 10%. 10% é uma cláusula de barreira muito acessível para um mínimo de organização que as pessoas... Porque também, né, REC, as pessoas para entrarem num conselho deliberativo do Inter, do Grêmio, tem que estar representando alguma coisa. Tu reunir meia dúzia de amigos e... nós... Eu particularmente acho 10% um número bem... 10 O até Grêmio é 15, quanto que é hoje? 15. Então, acho nós até éramos um- 15 até ontem. 15 no Grêmio, mas existindo só 2 chapas, não tem cláusula, né? Tem um dispositivo é uma diferente. exceção à regra, né? Aí a Mas é que segunda o Inter- chapa entra com, digamos, se fizer 5%, entra com... Sim, O isso é Inter verdade. tem 8 chapas sempre, 10 chapas. Mas é que pode existir essa hipótese, né? É, Daqui a pouco teoricamente. polarizar. Teoricamente até sim. Mas 10, 15% eu acho números razoáveis. Acho que está dentro do razoável. Tem uma certa proteção para o clube, né? Eu diria. Eu acho que... O que ontem aconteceu Não dava lá lá, no, né, no Reck? Internacional, eu cheguei a citar o Gustavo Jurgen, por exemplo. Citei hoje, entende? Vou Eu citar ouvi. aqui de novo. A não tem opinião problema. particular É. minha é isso, né? É? Minha opinião particular isso, né? Não, mas eu citei hoje pela manhã o Gustavo Jurgen. Tu tá num movimento, acho que ele era no Acorda No Conselho. acordo conselho. Aí não entrou, se juntou ele e o pai lá com o Intergrande. Não. O- Eles se juntaram com o povo do clube e entraram pelo povo Não, do estou clube. dizendo hoje. Hoje eles estão no MIG, Pois é. no Movimento Intergrande. Qual é a lógica disso? Não é fortalecer a oposição? Aí tá. Aí, quando estava no povo, no Acordo Conselho, aqui, ele pregou que cláusula de barreira tem que ser 0, tem que ser 0. Aí ontem ele foi o orador lá, defendeu que não mudasse a cláusula de barreira. Bom, mas aí
Aí é brincadeira de criança, né? Foi convencido, certamente, né? Os argumentos eram muito bons. Não dá. Aí o cara vira vice jurídico e negocia a opinião. É por isso que as coisas não andam. Não tem como andar. O que está certo nesse texto, um pouco raivoso que tu leu ali, o que está certo é o seguinte, o Inter Grande realmente comanda o clube para o bem e para o mal desde 2002. Isso aí não adianta ficar bravo, é verdade. Fez coisas muito boas, algumas não tão boas, ao mesmo tempo que nos fez chegar ao título mundial, foram de alguma maneira responsáveis pela segunda divisão. Para não dizer também. que eu sou completamente raivoso, porque eu tento ir e voltar, não tem problema, para não perder a credibilidade. Ninguém de sã consciência entre os colorados, Falavena sabe bem disso, Rogério Falavena, entendia que o Inter, num período tão curto, fosse bicampeão da América e campeão do mundo. Até alguns achavam que nunca, alguns colorados achavam que iam morrer sem ser campeão da América e do mundo. Porque o Inter sempre foi assim, né? Bem no alto, bem embaixo. Tá? E aí quando parecia que ia dar, não dava. Era o Olímpia, era o Bahia, era qualquer coisa que acontecia no meio do caminho, parecia que era o fim do mundo e voltava do estaca zero e tal. Depois, de 2002 para frente, com os meninos, o Internacional, com a categoria de base, com algumas boas contratações, como Tinga, Fernandão, o Fabiano Heller, o Klemer, alguns veteranos, né? Alguns jovens e tudo mais, o Internacional conseguiu se estabelecer. Só que o Inter não tirou proveito disso para ser um clube de ponta. O Internacional, quando passou dos 100 mil sócios, foi o maior clube o número de associados da América, o clube com o maior número de associados da América, o Inter tinha que ter tirado um proveito maior disso. Mas, Reg, eu acho que isso não é exclusividade até do BIM. Que acontece com vocês lá. Eu acho que todos os clubes brasileiros, de uma maneira ou outra, quando chegam nessas grandes conquistas aí, passam um tempo, tem uma ruptura com esse ciclo. Isso aconteceu mesmo lá no Grêmio também. A gente faz uma avaliação interna muito boa, 83, depois o que aconteceu em 92, né? 92, 93, depois 95 e o que veio a acontecer em 2005, 2004, para 2005. Não, 92 foi ano de segunda divisão. Mas é isso que eu estou falando. Aí, puxa, quando os voltou, altos e baixos. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem, é procurar chegar num nível mais alto, no topo e manter. Tu tem uma tendência, é que tu tem uma tendência, no momento que tu chega, tu quer repetir as práticas. E eu enxerguei isso dentro do Inter quando participei da gestão Giovanni Luigi, por exemplo. Tu quer repetir algumas coisas que deram certo, ao invés Mas era de outro contexto, né, Dubin? Exatamente, ao invés de tu ir progredindo, te atualizando, etc., tu vai repetindo algumas coisas e aí elas param de funcionar. Sabe que É que os contextos são diferentes, né? Fala, um contexto que tu está atrás dos títulos, tu ainda não obteve os títulos, a partir do momento que tu chega lá, é muito mais difícil a gente se manter do que chegar, né? Não, mas estou dizendo que o Inter conseguiu um milagre. Desafio, né, milagre. Dos e clubes, até eu né? vejo mérito muito dividido aí. Até o Fernando Carvalho teve o apelido de Deus, porque parecia que abaixo dele eram todos os outros, que Deus está acima de todos os outros. E eu não vejo mais assim. Com os acontecimentos que sucederam aquele período, que estão escritos lá no Correio do Povo, que eu escrevi na época, há 15 anos. Ganhou, mas a que preço? Fazendo que práticas? E eu acho que ali já estava rondando essa história que um dia ia estourar feio. Estourou. Foi parar no Ministério Público. Ou os súditos, ou os parças, ou sei lá o quê. Parças. Estão tudo lá. Né? E até não sei se... Bom, né? Eu tenho que cuidar, porque esse negócio de improviso, o cara sabe que daqui a pouco sai um negócio que não devia sair. Mas parecia que ia dar M. E deu. Então, já não tem mais essa história de dizer que o mérito foi todo. Porque se o mérito foi todo de um grupo, o demérito também é de todo aquele grupo. Então está na hora de sair. Porque já tiveram o mérito e o demérito. Então agora entrega o bastão. Por isso que eu fiquei aqui hoje de manhã,
enlouquecido. Como é que não vai 3 pro pátio? Sim, isso que eu ia dizer agora. Isso foi para mim aí, foi o sério, pior. Isso é um deboche pro pior sócio. de todos. O cara tem um clube que tem 140 mil sócios, 130 mil sócios, vai contra o interesse do sócio? Porque ali são 300, né? Bota pro sócio votar para ver o que dá. 3 no pátio. Quem defendeu o argumento de que não deveria ir 3 disse o seguinte, nem me lembro, talvez tenha sido o Gustavo, que é um advogado que fala muito bem, então nas ruins também acho que chamam ele para defender. Ele disse o seguinte... Mas ele era bom opositor, agora é um bom situacionista. Não, mas ele o cara flutua bem nas duas. É um cara que faz um trabalho importante para o Inter. Ele disse o seguinte, bom, mas se for 3... Desculpe até, Gustavo, se não foi tu, mas quem foi lá disse o seguinte, se forem 3, tu vai ter um presidente que pode ter 35% só de aprovação no pátio. Bom, mas é que quando tu escolhe um, tu não está rejeitando o outro, tu fez uma escolha. No momento que ele é eleito, ele vai ser eleito presidente de todos os colorados. Então, entre aspas, o medo era esse, que a representatividade do eleito não fosse tão grande. Se tu vai com 2 para o pátio, bom, um vai fazer 60, 50. Então o que sobra para o presidente Romildo, que foi aclamado? Nós já tivemos o REC. Então o aclamado é crime hediondo. O I9 votou para ir em 3 para o pátio. Mas nós já tivemos 2, o vencedor fica com mais mérito. Imagina quando é aclamado. Então. Só para ilustrar o REC e ajudar vocês no raciocínio de vocês aí, nós já tivemos uma eleição lá no Grêmio, foi em 2010, foi a primeira da qual nós participamos, e eram 3 chapas agora Grêmio, conselho, né? Agora é Grêmio de Ouro, né? Vocês vão mudar o nome, de verdade? Não, porque fora do poder era Grêmio do Prata. Não. O poder é o Grêmio do Prata remete a toda essa ideia de futebol mais platino que nós temos aqui no Sul, enfim. Mas eu estava até lembrando, nós tivemos uma eleição para Conselho Deliberativo, não era presidencial, mas que nós tínhamos ali uma chapa fazendo 25, a outra 25 e a outra 50. Foi de 2010. Eram 3 chapas. É uma coisa rara de acontecer até. Mas o Grêmio pode ser 3 chapas. Pode. Mas esse é um item que não pode ser mesmo. Não, peraí, para presidente, tu fala, Rec? No pátio? Não. É 2 só? Não, presidente, ao que me consta... Acho que não. O Grêmio já teve 3 no pátio, né? O Grêmio já teve... Koff versus Odoni versus Bellini na mesma eleição. Que tu tem que ultrapassar uma cláusula para sair pro pátio, né? Sim. Não, mas no Inter também a proposição era essa. São mais cerca de 60 votos, mais ou tinha menos. Que ter 10 ou 15% dentro do conselho para tu poder ir. Isso. Mas isso pode. Tu faz, né? 10, que tem um que é fraco do conselho, mas é forte no sócio. Aí tu tá... Não, tô dizendo... Quer dizer, e aí tu tá tirando o direito do sócio de votar naquele que ele queria ver. Mas aí... Muitos não vão ser candidato agora, e bons candidatos, porque sabem que vão levar choque. O primeiro é o fulano, o segundo é esse. Eu sou o primeiro no sócio. Eu podia chutar um nome aqui, mas não vou chutar. O Maurício não ia ler o texto esse da dúvida? Tu queres o texto? É que tem um cara do programa que fala demais. Estamos esperando aqui. Vamos lá. Artigo 36 do Estatuto do Inter. O clube será administrado por um conselho de gestão, composto por 5 integrantes, todos conselheiros. Presidente do clube, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente eleitos, o terceiro vice-presidente e o quarto, atendidos os requisitos do artigo 31, inciso 4, serão indicados pelo presidente eleito em até 5 dias. Ok, mas aqui é o contexto. O clube é administrado pelo conselho de gestão, que é formado por essas peças. Inciso 6º. O mandato dos dirigentes eleitos do conselho de gestão é de 2 anos, permitida uma única recondução. Ou seja, você está no conselho de gestão, pode ser reconduzido uma vez. Só que está no conselho de gestão o primeiro vice, o segundo vice e o presidente. Sabe qual é? Teoricamente não pode ser reconduzido. Sabe onde é que morre a tese? Onde é que morre a tese da possibilidade de reeleição? Eu não sou contra o João Patrício nem o Alexandre Chaves Barcelos. Eu até acho que são os únicos 2 que poderiam concorrer da situação. Não vão botar o Melo de presidente do Internacional. O Melo não consegue dirigir um departamento, vai dirigir um clube inteiro. Tem alguma lógica. Bom,
Opinião só. Tem bastante gente para defender o Melo já. Então deixa um contraponto aí, porque o que tem de gente que defende o Melo e nem sabe por quê, né? Mas vamos deixar assim. Tá aí, a contradição é quando se diz o seguinte: não, vocês estão equivocados. O Inter agora tem 5 presidentes. O presidente não decide sozinho. Todos têm o mesmo tamanho. Se todos têm o mesmo tamanho, não tem dupla interpretação. Todos são presidentes. Ninguém pode se reeleger. O direito a voto dentro do conselho é o mesmo, né? Senão, vamos parar com esse negócio. Continua sendo presidencialista o clube. O presidente não pode se reeleger porque tem 2 mandatos. Mas os outros também são presidentes, não pode se reeleger. E dizem que todo mundo é conselho de gestão. E aí entraria o seguinte, que alguns defendem a tese de que não pode ser reeleito no mesmo cargo. Tá, mas qual é a diferença dentro do conselho se todos têm o mesmo poder de voto? O voto de todos tem o mesmo peso? Não, isso faz sentido. É que o que eu não gosto? Eu não gosto de casuísmo. Então, assim, não era esse o espírito. O espírito do negócio não era não deixar concorrer. Que o cara é um banditismo até isso aí. Vou ao encontro do que tu está falando. É pior. É um banditismo. Porque tu restringe. Inclusive o presidente, pelo que me consta, não gostaria mais de ver o Melo candidato à presidência. Mantém pela amizade, pelo Fernando Carvalho, por essas coisas todas que nós sabemos. Mas me parece que ele já estava pendendo para o lado do Alexandre e já tinham convencido o Alexandre, que disse que também não concorreria e tal. E o João Patrício é uma via alternativa, porque o João Patrício é situação e oposição no poder. E é um bom nome também, né? É um bom nome. Aí eu te pergunto, Dani, o seguinte: se o texto é no mínimo dúbio, é no mínimo confuso, e vocês entendem, você defende que é contra o casuísmo, contra essa interpretação, porque não era a intenção, espírito. Não era o espírito dessa cláusula lá atrás. Por que ela não entrou nessa reforma do Estatuto? Ela não deveria entrar nessa reforma? Eu acho que se deram conta intempestivamente, Mas o texto mudou. Como disse ontem o doutor José Aquino de Camargo. Qual o texto que Esse mudou? aí. Não mudou. Isso aqui é o do Estatuto, Não foi mesmo. votado. Então vai continuar a confusão. Vai continuar a confusão. Isso que eu estou dizendo. No início da sessão de ontem, se tentou trazer esse tema e o doutor Aquino, presidente do Conselho, disse que, infelizmente, lá atrás, quando tentaram trazer para essa reunião, já não havia tempo hábil. O Dani, até que ponto te preocupa esse monte de coisinhas que aconteceram no Internacional? Sobis vai tomar banho antes de terminar o jogo, o Nico Lopes pede um cartão para não ir para Fortaleza, uns troços assim, colegiais, né? Ridículos. O D'Alessandro entrou caminhando em campo, o Paulo Guerreiro, foi o Lindoso que cobrou a saída de campo do segundo gol do Grêmio, a bola passa pelo Guerreiro, eu fiquei olhando, ele não vai ir na bola, ninguém vai gritar. É que há um mês ou algo parecido... Até é triste isso. Há um mês, mais ou menos, a gente ia ganhar a Copa do Brasil com um time razoável. O Inter não passa de um time médio. Mas as coisas foram indo e a gente teve a possibilidade real de ganhar o título. O título não veio de uma forma muito ruim, perdendo em casa, etc. E, assim, no meu modo de entender, o Inter entrou numa depressão geral, uma desanimação, etc. Se tentou, com a troca do treinador, trazer de novo uma motivação. Eu, no meu modo de entender, o Odair não era um cara pronto ainda para seguir no Inter, mas eu gostaria que ele seguisse até o final, até o fim de dezembro, e depois que se trocasse. Mas enxergo nele um cara que ainda precisa evoluir para poder levar o Inter ou outro time mais à frente. E agora a sensação é de um barco sem rumo. O Inter, neste momento, parece um pouco perdido. E nós estamos naquele clima querendo que termine 2019 para esperar que 2020 as coisas melhorem um pouco e a direção, de novo, coloque o Inter em algum caminho. Né? O prêmio de consolação do Inter é o Corinthians. Né? Que está pior. Tá idêntico.
E periga os dois ir para a Libertadores. Eu vou até emitir opinião. Eu sou um apaixonado por futebol e gosto de falar de futebol de maneira ponderada e séria, né? Eu acho que a primeira troca de treinador ali já foi o primeiro equívoco, né? Faltam quantos jogos aí para... Quando saiu o Odair, entrou com o Baquini. E outro detalhe importante, entra um outro treinador agora que já sabe que vai embora, né? Não é isso que está acontecendo? Pois então é um erro atrás do outro. Clássico, né? Mas sabe o que é? Isso é não pensar. O Lauro Quadros tem uma Aconteceu frase... até antes daquele Grenal, Rec. Eu costumo dizer, com 2015. os amigos meus, encontrei até quando cheguei em casa do Grenal, agora domingo, encontrei um vizinho meu que foi conselheiro internacional, não é mais hoje. E ele brincou comigo, tudo bem? Tudo bem pra ti, né? Aí começamos a conversar de futebol ali na entrada do elevador. E aconteceu um erro, acho que semelhante, no que se refere à troca de treinador, que foi naquele Grenal do 5-0. 2015. Entregaram o Grenal de bandeja pra gente, para que o Grenal fosse com aquela história do fato novo, né? Tanto que eu falo entre nós gremistas que o Grenal mais difícil, que eu mais considero, em termos de expressão, de vitória, foi o outro, os 4-1. Que estavam com um time completo, enfim. Eu acho que era o Abel, o treinador. Foi aquele do Alan Ruiz e tudo, que deu aquela 2014. confusão. Eu acho que esse foi porque o outro, o 5-0 aqui, ele foi muito em decorrência também da questão do fato novo. Vamos criar um fato novo, troca o treinador e bota um guri. O do Abelão foi um ano antes. Foi um ano antes. Foi em 2014. Aí bota um guri, um cara novo, que era o rapaz que foi treinar ali na pista do... O Balquini. Na outra vez. Acho que foi pro Corinthians depois até. Não. Foi Osmar Loss. Osmar Loss. Esse. Imagina, aí bota o cara foi numa o próprio fogueira... Odair que treinou no 5-0. Não, parei. Não, foi o Osmar Loss, nós estamos confundindo os anos. Em 2014, o Abelão tomou os 4-1 do Grêmio, mas ainda foi para a Libertadores da América e o Grêmio não foi. Isso. Na verdade, ele tomou 9. Ele tomou 5 da Chapecoense e 4 do Grêmio e ainda assim... Inacreditável. E ainda assim foi para a Libertadores e o Filipão, que era ali, que disse certo que ia, não foi. E aí que veio a frase do presidente Romildo: de repente seja bom não ir para a Libertadores, porque nós não estávamos prontos ainda para jogar uma Libertadores. E ele tomou pau. E eu me gabo de algumas coisas, eu fiquei do lado dele. O presidente não disse nenhuma bobagem. O Grêmio não tem dinheiro para jogar uma Libertadores, não tem time, ainda está recuperando, reestruturando o clube e tal. E ali o presidente era o COF. E em 2015 assumiria o Romildo. E assumiu dizendo isso. E tomou pau, disse não. E aí renovou todo o elenco e tal, tomou mais pau ainda. Colegas meus diziam, o Grêmio vai para a segunda divisão. E eu disse, agora mesmo que não vai. Agora é mão de ferro. Com mão de ferro não se vai. Desse jeito aí, o risco do Inter agora é achar que tem que ganhar um título na marra para salvar a pele do presidente, do Melo e a eleição do final do ano que vem e tocar o pé pelas mãos. Já estão falando em Cudê com auxiliar da Alessandro, com não sei o quê. Olha, festinha e confraria, o Internacional já sabe que não dá certo. Já chega a SWAT aí. O grande problema no futebol são as escolhas. Primeiro a escolha de modelo de jogo que vai se adotar. E depois vem as escolhas. Comissão técnica, montagem de grupo, são as escolhas. Claro que são seria... as escolhas e o momento no qual elas são feitas. Claro que seria bom o Inter ir para a Libertadores, mas assim, eu não vejo nenhum problema. Você já falou isso antes da derrocada. Não tem problema, vamos para a Sul-Americana, vamos focar no brasileiro, não tem problema. Jogar uma Copa do Brasil com tranquilidade, não achar feio jogar no Maranhão, jogar em Palmas, no Tocantins, tem que encarar, o foco é o seguinte, Rec, vamos trocar o grupo de jogadores, tem jogadores aí que não podem mais ficar no Inter. Tem que realmente fazer a base jogar. Chega desse negócio de o guri chegar com 19 anos, não, tá muito verde ainda. Vamos emprestar para o Goiás agora. Não, né? Em vez de contratar um rapaz nota 6, bota o guri. Tu vive falando isso, tu tem razão. Médiozinho por médiozinho. Fica com o gurizinho. Fica com o gurizinho. Então, assim... A base também serve para tu ter um jogador médio. Não tem problema. Mas tu não vai ter só craque lá. Até se pegar o histórico dos nossos clubes aqui, né? Os times que foram campeões, eu creio que a base tem uma contribuição fundamental. E aí o Inter... no outro programa até que eu estava aqui. O Inter jogou o Grenal. 5 ou 6 da base que tu tá usando ou como reserva imediata. O Grêmio foi campeão brasileiro, o Grêmio tinha 6 da base, 7,
E o São Paulo tinha 7 de seleção. O Grêmio ganhou no Morumbi. O Inter jogou o Grenal, nenhum jogador oriundo da base no nosso time. Tchê, então assim, as coisas Tinha não o acontecem. Qual goleiro? O Moledo. Ah, o Moledo? Mas veio o Sobis também? Veio o semi-pronto do Rondonópolis. Veio o semi-pronto do Rondonópolis. Tinha o Sobis também, veio da base do Inter. Não, o Sobis não estava no Grenal. Não, é aquele citou que não estava nem no banco nas redes sociais. No banco eu fiquei em dúvida se tinha alguém. Na rede social acho que você falou alguma coisa mencionando o banco também, né? Por isso que eu citei o Sobis. É que tem que se puxar mesmo. Sobis Pô, mas o Sobis tem 40 Não, mas na anos, base, né? no banco tinha. Então, assim, o Inter precisa mudar essa política e botar pra valer, botar os guris pra jogar mesmo, sabe? E alguns jogadores não podem mais vestir a camisa do Inter, né, Rec? Não podem. Não vou citar... Eu acho o seguinte, esse negócio de mandar Eu não embora... acredito em futebol sem base, viu? Fala, velho. Eu não acredito. Não dá. Não, mas o presidente hoje, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, deu uma entrevista para a Rádio Globo hoje, do Rio de Janeiro, dizendo que vai incrementar ainda mais a base, vai especializar ainda mais o Grêmio na contratação de semi-prontos, vai estruturar o Grêmio ainda mais fisicamente, porque o Grêmio não está nadando em dinheiro e a coisa não vai ser tão fácil assim como o desenho. E agora, vocês imaginem, né, desculpa interromper, esses dias eu conversava, é uma conversa quase que diária que eu tenho com alguns amigos meus, o Flamengo com o potencial econômico que eles têm e se organizando, quer dizer, fica muito difícil, né? Então a gente tem que ter aqui, digamos, um nível de excelência, né, para conseguir competir, né? Hoje com essa carnificina que são as redes sociais e a interatividade em rádio, televisão e tudo mais, e outros veículos eletrônicos, a gente está sempre exposto e tudo que o cara faz e fala é porcaria, ninguém leva em consideração a credibilidade, a experiência, patavina nenhuma, inclusive amigos da gente. Porque tem cara que se tomar 2 ele já é um canalha, né? Mas aí se tomar 3 então ele vira um marginal, e se tomar 4 ele vira um vagabundo, né? E se tiver um teclado na frente ele vira um assassino, né? Mas vamos lá, já exagerei na análise. O que eu disse aqui e disse na Rádio Grenal, eu disse uma vez para o Afatato num café da manhã, que ele veio me passar um cachorro e depois confirmou, né, tudo. E eu surtei. E estava lá o Mortadella, e estava lá o Meneghetti, tinha um monte de gente graduada lá. E eu levantei e disse, Fatato, tu não vai dizer que o Internacional vai pegar 60 milhões em banco para fazer fluxo de caixa. Isso aí é brincadeira, né? Isso aí é para matar um clube, né? Bom, aí o Grêmio pegou agora 10 milhões de antecipação, o clube que vendeu para Dedé os jogadores, que pagou as dívidas com o banco, que não sei o quê, que tinha dinheiro aplicado, alguma coisa tinha. Aí eu entendi o lado do presidente, que alargou o contrato do Everton, do Matheus Henrique, do Jean-Pierre, teve que honrar o pagamento, que é assim, ó, dose para elefante do Luan, que ganhou gatilhos depois que não conseguiu ser vendido, para manutenção do patrimônio, que vai ser o patrimônio mais caro da história do Grêmio, né? Ele já está ganhando mais de 1 milhão por mês por causa dos gatilhos. E não se vende mais. E está sempre lesionado. Bom, vamos lá. Tem que honrar o pagamento do Michael, que ganha bem, do Kahneman, que ganha bem, do Jeromel, que ganha bem, e outros mais, né? Mais a ampliação do contrato do PP, a ampliação do contrato do Ferreirinha, tudo custa dinheiro. Então o Grêmio tinha dinheiro para receber, mas não tinha ainda estourado o prazo. O Grêmio foi lá e pegou 10 milhões. Não é irresponsável isso. Mas não é um bom presságio. Significa que o clube está apertado. Hoje o presidente dá uma entrevista para a Rádio Globo e diz que o Grêmio precisa vender um jogador para ter fluxo de caixa. Então todos aqueles que xingaram até a minha 8ª geração e disseram absurdos, né? Tem que nivelar, tem que comparar. Não tem nada que comparar, nem que nivelar. Provavelmente, eu acho, é um sentimento meu, o Everton deve sair. Tá, isso aí, sentimento meu. Isso aí é bom ou é ruim? Olha, é que dependendo, quando você tem uma quantia de dinheiro nas mãos ou quantia significativa, se souber desmontar achar ali 4, 5 reforços, pode ser bom. Agora, se não souber,
pode ser péssimo. Né? A dificuldade é saber Depende por qual valor. O que vai ser feito, né? Com quem vai fazer uso e vai escolher as contratações, enfim, vai fazer as devidas avaliações. Depende muito, isso é relativo, né? Vender faz parte do futebol, não infelizmente tem mais... faz parte ainda. Ele era considerado um dinheiro extra. Todo mundo hoje, tem preço. Hoje ele já é considerado uma receita normal do clube. O que eu acho lá no Inter, o que tem que acabar é aquele negócio assim, pô, mas a gente contratou tal jogador porque ele veio só pelo salário. Aí quando tu vai olhar, o salário é assim 300 mil, 400 mil, 250 mil e tu faz um buraco enorme para jogadores médios. E daqui a pouco, até o domingo REC, a gente soma alguns atletas aí, claro, com esses valores, tu traz um fora de série. Exatamente. Natanael custando 240. Acontece muito no futebol isso, né? Mas às vezes tem coisas que vão além da nossa vã filosofia. Não, claro. Às vezes tem um guri que joga para dedéu, mas tem que trazer um ruim de fora. Até para atender o interesse do empresário, que um dia pode te colocar um bom. Isso é outra coisa que tem que terminar. O empresário nos trouxe o fulano de tal. Vejam só, o Machado, que é meu amigo, trouxe o Sobis. E aí ganhou de brinde, por ter trazido o Sobis, a oportunidade de empregar o Bruno. REC, vou te contrariar. Hoje eu vim aqui para te contrariar. Mas é bom. Não teve aquela negociação. É o grupo só para contrariar. Não teve aquela negociação que para vir o Wendel veio o alemão também? Não, sim, lateral? também. Eu acho aí que era para agradar o Garcia. Isso faz parte do jogo. O que não dizendo, pode acontecer? dizendo, não pode acontecer esse que vem para ter uma chance num clube maior ganhar 300 mil. Ele que venha ganhando 50 mil. Oitentinha. Não sei. Então, assim, mas faz parte. Estamos concordando 100%. Vê só. Mas eles não veem esses termos, né? Vê que eu não sou essa mula toda. Mas normalmente, via de regra, eles não vêm ganhando esses 50 ou 80. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí é que tá. Então chegamos a um desiderato. Sobre aquela questão que o Dani... até anotei aqui, ó. Eu tinha até anotado antes de você falar. Piada esse negócio dos 4 milhões, né? Eu vou dar uma sugestão pro Melo. Boca fechada, não entra mosquito. Sobre aquela questão que o Dani levantou na rede social. O Inter gastou 4 milhões no ano. Que não. O Bahia não prega um cachorro desse aí. O Avaí não prega um cachorro desse aí. A Chapecoense não prega um cachorro desse aí. É feio isso aí. É feio. Sobre a questão da base no Grenal, se a gente for extremamente rigoroso, só estavam no banco duas opções que só entrariam com lesões, que eram Bruno Fux e o Roberto. No banco. No banco. Só. Tu foi lá só para contrariar a publicação do... O Sarrafiori... Não, mas tá certo. Só que aí vem o seguinte, se o REC considera o Moledo vindo da base, o Sarrafiori também entra nessa conta. Jogou no Sub-23? O que eu quero dizer com base é guria de agora, 19, 20 anos agora. Hoje um cunhado meu, o Irineu, deve estar nos assistindo aí, estava numa empresa que ele trabalha aí, de couros e tal, e ele disse, todo mundo está perguntando aqui, tu é que vai responder. Respondi por WhatsApp, né? Hoje é tudo muito rápido, né? Sobre por que não usa o Sarrafiori. Vai entender, né? Alguém queimou o Sarrafiori para todos os treinadores. Olha, ele é lento, ele é desatento, ele só tem o chute, ele não tem uma posição definida. A posição dele é a do D'Alessandro. Podia jogar um tempo ele e um tempo não mudava nem a língua. Espanhola. O que eu acho sobre ele, REC? Ele, em algumas partidas, mostrou que ele ainda não tem força, pique, sabe? Só que é o seguinte, tem jogadores que recebem 5 chances e o guri não recebe. E o Parede tem o quê? Então assim... O Wellington Silva. Que se coloque esse guri para jogar 3, 4, 5 partidas e depois vamos tirar uma conclusão. É isso. É incompreensível porque ele está atrás de jogadores piores tecnicamente que ele. Só uma notícia que saiu há
4 minutos, a Conmebol está confirmando a final da Libertadores para Lima. Mantém a data dia 23. Tava desenhadinho. O jogo será no estádio Monumental, capacidade de 80.093 espectadores. O que vai haver, eu estava pensando agora no carro ouvindo os desdobramentos disso, estava todo mundo esperando terminar a reunião da Conmebol, eu quase me atrasei aqui para. Eu também queria saber. Agora, o que vai acontecer é que as empresas de turismo que fizeram os negócios vão ter que cobrar um plus, uma diferença. Não é tão abissal assim o negócio. Porque quem já pagou, quem já contratou o serviço e tal, ele não pode perder. Pode perder um pouco. Porque a empresa de turismo, agora, quem comprou tudo avulso. Aí eu quero ver. Aí eu não sei como é que vai ser. Eu não sei o que o Dubin pensa a respeito disso, vocês mesmo. Eu só espero que esses 2 anos consecutivos, uma atrapalhada atrás da outra, primeiro aquela em Buenos Aires esse ano e agora de novo, sirvam para uma coisa, que a gente volte ao modelo antigo. Também acho. 2 jogos, poxa, mas ano que vem já é no Maracanã, já não é o modelo antigo. Pois é. E outra cidade que não seja no Maracanã, que se volte ao modelo antigo ano que vem. Então, fala vendo, corroborando contigo e acrescentando. A gente falava da rádio aqui também no outro programa, né, Rec? E outra coisa, corroborando contigo e acrescentando, se faz aquela laúza que fez a torcida do River, tira o River da final. Porque senão nós não vamos consertar nunca, para concordar contigo. Mantém na Argentina o Boca contra outro. Vocês não tiveram um comportamento adequado. Mas já teve o primeiro jogo da VO, então. Então dá VO e dá o título pro Boca. O que eu não entendo é que assim, por que dizem que financeiramente é melhor fazer um jogo só? Eu não consigo entender essa matemática. Por que 2 jogos, um na casa de cada um, não rende mais? É uma cópia da São 2 jogos, né? São 2 jogos, né? Não sei, dentro da lógica. Não entendo a lógica. E o primeiro jogo, que seria em final única, seria em Santiago, um estádio que tem uma capacidade menor que o Monumental de Nunes e menor que o Maracanã. Não dá para entender. Os ingressos daqui a pouco. Monumental de Nunes e Maracanã não é risco zero, mas é risco baixíssimo. Não tem a rivalidade local. O Flamengo ia ter toda a proteção da polícia porque sabe que a torcida é violenta e tal. E no Rio de Janeiro a mesma coisa. Tá. Ano que vem... Os 2 estádios são ótimos. Ano que vem já está definido que é o Maracanã? Já. Então tu imagina assim, vai jogar River contra... LDU. Vai ter uma invasão de argentinos, vai ter 40 mil argentinos. 20 mil pessoas, 30 mil pessoas no estádio. É difícil de entender, né? Não dá para entender. Aí tem argumentos assim, não, mas aí não há violência, não há enfrentamento de torcidas e tal. Bom, mas então se nós somos animais, nós não podemos jogar, né? Bom, mas em quantos anos nós já fizemos isso? Agora que não tem mais aquela pauleira de antigamente. Mas eu acho que até essa desculpa aí também não cola, Rec, porque... Veja bem, uma partida aqui pega aí entre o Flamengo, uma final entre, digamos, o Flamengo e um clube de fora. Qual é o problema? Eu acho que essa desculpa até da pauleira, enfim, vai acontecer como? Tu vai pegar um grupo ali, um universo de torcedores, 2.500, 4.000 torcedores adversários contra 70, 80, quer dizer, essa desculpa não... Qual é o problema que pode dar? Sobre essa situação de custo financeiro pro torcedor, que o REC até brincou, a agência vai dar um jeito, mas se quem o cara comprou um pacote. Mas se o cara comprou um pacote e tal, se o cara comprou avulso, o cara vai ter problema. Aí tem gente que está sugerindo, as empresas aéreas têm que fazer alguma ação. O máximo que a empresa aérea vai fazer é isentar a taxa de cancelamento. O máximo. Essa história de dar passagem, ou de dar renda, não vai. E o Maurício tem um site especializado em turismo, Conhecendo o Mundo. Conhecendomundo.com.br. Nós tivemos agora, Rec, aqui com o Flamengo. Eu fui no jogo aqui em Porto Alegre, tinha ali quase 4.000 flamenguistas, lá tinha mais ou menos o equivalente. Foi 4 e 4. E aí, isso é futebol. O Grêmio tomou 5 e não houve nada de problema. Mas isso é futebol. Quer dizer, estão tirando do torcedor, que é o maior, digamos assim, patrimônio do clube, o direito de assistir o seu clube. Em 97. Entregando uma porcentagem enorme de ingressos na final, acho que tinha isso, né? Afinal, os ingressos para cada torcida eram 12.500. Agora, é um absurdo. Agora que o estádio cabe 80 mil, certamente eles vão dar 20 mil, pelo menos, para cada torcida, né? E a torcida do Flamengo vai dar o quê? Vai ir. Vão ficar devendo, vender o carro. Tem gente que está comemorando isso, né, que não conseguiu o ingresso na primeira leva, agora vai ter uma nova oportunidade, né? Tá, mas e os tem que mais conseguiram? ingressos?
Olha só, olha a dor de o cabeça drama. para quem conseguiu. Não, E esse quem fez para toda a família? Pois é. esse quebrou. que... Não, mas Esse Rec... tá ferrado. Não, Rec, o cara que fez... O Rogério Bel fez uma brincadeira hoje na Grenal, porque o Rogério é arrojado e ele é despojado e tal. E ele disse assim: pai, imagina se o Grêmio tivesse na decisão, os caras nem pagaram ainda a viagem do jogo contra o Real Madrid. Mas daí ele se recuperou e disse assim: já para não dizerem que eu não vou falar do Inter, tem gente que não terminou de pagar ainda o Mazembe. 2010. Né? E o pior é que é verdade. Aquilo ali que fez com que o cara perdesse o tempo de férias, né? Tem um monte de situações. Eu sou pé quente, eu fui para o Japão e não fui no Mazembe. Tá aqui o culpado. Até adiante. Achou que Bia era demais, o Santos. Até levando a brincadeira adiante, né? Nesse ano de 2010, no ano de 2006, eu fiz o seguinte, eu sumi daqui no verão, né? Mas eu quero chegar no 2010. Esse aqui é o bonito do futebol, né? São essas coisas aí. Eu fui embora. Aí eu cheguei no aeroporto, em São Paulo, chegamos de fora, eu, minha família. E o rapaz que atendia num restaurante em São Paulo viu que eu era gaúcho, né? Olhou para mim, parou na minha frente e disse: e aí, gaúcho, tô vendo que o senhor é gaúcho, né? Tem uma notícia pro senhor. Aí ele me deu o jornal, me dá o jornal virado para baixo. Aí ele me deu, abriu, eu fiquei sabendo assim, em 2010 a gente brincava dentro do movimento que nós iríamos alugar uma estância lá na Patagônia, não sei onde, para sumir do mundo. E essa eu fiquei, não me arrependo. Nessa né? não precisou da instância. Não me arrependo até hoje, né? Porque foi surpreendente, né? A pior foi a do João de Almeida Neto, né? O Grêmio tá jogando contra o Náutico, né? E ele foi para um motel. Mas com a titular, óbvio. Não daria para contar essa história. Com a patroa. Até porque só tem titular, né? Sim. Não sei, esse remendo é que ficou ruim. Não, pior. Foi com a titular. Não, só tem Não, a é que titular. os caras podiam pensar outra coisa. Mas aí tu quis acrescentar. Agora, como é agora? Tu quer que eu pesquise a vida do João de Almeida? Não, mas tu é o fura-fura. Se tem alguma notícia para dar... E aí o seguinte, o João ficou lá. E aí começou aquele troço, e era foguete e tal, e não sabia o que estava acontecendo. Aí no segundo pênalti, ele parece que a dona Jane ligou a televisão e disse: não, desliga isso aí. E o cara ia bater o pênalti. E aí disse: agora eu vou me embora. Pegou o carro, quando saiu na portaria, o cara puxou assunto com ele, disse: eu vou lhe dar. Disse: não quero saber. E aí ele ficou sabendo ali na portaria, na saída. Nossa. Que o Galato tinha pego o segundo pênalti. Aquilo foi um milagre. Eu acho que eu vou morrer e não vou ver algo parecido de novo. Um milagre. Aquilo é Tu milagre. nem quer ver nada parecido com aquele sofrimento de novo. Não, mas eu vou te dizer uma coisa até. Passados os anos, fica um gostinho melhor de 15 ter anos. subido daquela maneira do que de uma outra maneira. Como, por exemplo, o Corinthians subiu no outro ano, que subiu passeando. É uma coisa que ficou para a história, né? Mas Marcou. agora dá para dizer isso. O Zélio Oxman, Agora, o Zélio né? Oxman chorava Na no época vestiário foi- dizendo que o Grêmio estava quebrado. Seu Verardi disse aqui: o Grêmio não ia ter condições de sobreviver. Não ia ter condições de pagar as contas. Tu tava lá, tu tava em... Não, eu estava no estúdio, porque eu não fiz nem Grêmio e Botafogo, nem Grêmio e Náutico, nem Inter e Paysandu. Nessas desgraças eu me Não preservo. Não. Mas aí é o seguinte, nessas possibilidades de desgraça, né? E eu estava no estúdio. No segundo pênalti do Galato, o Haroldo narrando, tá, o Garcia comentando e os repórteres. Dali a pouco, ninguém mais falava nada. Porque era um clima de tristeza, de velório. Bom, agora o cara faz, o Grêmio não vai subir e tal. Eu fiz uma frase, isso é gataria, né? Como diria em Lagoa Vermelha, isso aí é sorte. Que até hoje eu lembro bem. Tem que dar pelo menos a oportunidade do Galato pegar mais um pênalti. É a única coisa que resta. Ninguém falava, deu um branco. E eu estava ali para apresentar o pós-jogo, como eu fiz em Internacional e Paysandu, que os caras foram, o Inter não caiu, e estava o Bortolini, Cláudio Bier e o Sigma. Levantaram 3 vezes para se pegar a soco no estúdio. Eu me escalei para aquele pós-jogo, porque eu sabia que ia dar isso. Mas se desse zebra, eu disse: vai dar zebra. Eu vou trazer 3 maluquinhos aqui, de 3 frentes fortes do Inter,
E eu disse, eu vou estar aqui. Eu cheguei a empurrar o microfone na frente deles umas 3 vezes. Estavam os 3 ontem lá na reunião do conselho. O Bortolino foi presidente do conselho. Foi. O Sigma foi vice-jurídico, vice de futebol. E o Cláudio Bier foi candidato à presidência. Então, Verdade. são fortes. Eu disse, bom, vai dar um bom debate. Isso em 2002, faz 17 anos. Então, as 2 vezes eu disse, não, eu pós-jogo eu faço. E Inter e Botafogo eu não quis ir também, porque... E ali o Grêmio caiu. Nas outras 2 eu ia fazer festa. Grêmio e Botafogo. E, então, nas 3 vezes eu não fui. As 2 que se salvaram e a que caiu. A outra vez que o Grêmio caiu, o Grêmio ficou na lanterna, em 2004. Sim, o último jogo foi contra ainda o tirou o título do Atlético. Tava... E ainda tirou o título do Atlético Paranaense. No interior foi em Erechim. Foi Erechim. E a outra vez, e o Inter, quando caiu, foi... Contra quem? Contra o Fluminense, fora. Fluminense, eu estava comentando o jogo. Esse eu estava comentando. Mas daí eu fui escalado. Aí não tinha... Nosso papo tá papo de velho, assim. Papo de velho. Só uns negócios bem... Vocês entraram com um pedido... Não, deixa eu dizer aqui... Não, pode perguntar. Não, mano. Tá, fala. Não, pergunta. Pode perguntar. Vocês entraram com um pedido... Na verdade foi o Marco Antônio que entrou, né? Isso, grande Marco Para Antônio. saber como é que foi o negócio, né? Porque nunca se soube com riqueza de detalhes quanto valeu o Olímpico, o porquê que o Grêmio teve que pagar, tem ainda a dever para a OS, se já pagou 2 estádios. Que na prática, o Marco fala muito nisso, né? Se nós formos avaliar o negócio na prática, o Grêmio já pagou esse negócio, né? E o que a gente espera agora e deseja é que, usar uma expressão aqui que nós usamos até, nós estivemos conversando lá com o presidente Romildo, com o Biderman, eu, o Marco, o Medeiros, terminando 0-0 esse negócio aí, tá bom, né? Porque nós fomos muito criticados, né, Rec, desde o começo desse processo Arena aí, né? Eu me lembro lá atrás, lá em 2009, 2010, nós fizemos uma avaliação, o nosso corpo jurídico ali do movimento, fizemos uma avaliação e um amigo meu que hoje é chefe de polícia, mora em Santa Catarina, lá, o Dr. Jonatas, e ele disse para nós, né, isso aqui é um suicídio. E botou o contrato na mesa. Então, lá atrás, nós éramos chamados até eventualmente secadores, isso, aquilo. Mas é que a gente já estava antevendo todos os problemas que iam vir, né? Mas agora, eu acho que o presidente Romildo está conduzindo muito bem isso aí. E nós esperamos aí que até o final do ano tenha uma solução. Minimamente, não vai ser ideal, mas que termine aí. A gente pode dizer no 0-0 ou perdendo de 1, porque não há muito mais. Fala, Vena, a frase do Marco, uma frase só, define tudo. Por que o Grêmio não denuncia o contrato? Vamos discutir na justiça, vamos denunciar o contrato. Para de pagar, Vamos ver quem é que deve para quem. Mas não interessa para o Grêmio isso. Parece que tem alguma coisa assim que não dá para abrir, que vai estourar em alguém. Mas aí o Grêmio para de poder jogar no estádio, não vai ter estádio para. O Marco, inclusive, vai acompanhar de perto, junto com a diretoria, todas as negociações. Vai ser um representante nosso e foi aberta para ele a possibilidade. E é o que eu te falei, vamos esperar que isso aí termine no. Essas reuniões eu gostaria de estar presente. Bah. Amanhã tem uma reunião amanhã tem uma coletiva do Ministério Público. O Ministério Público convocou para uma coletiva para falar sobre as contas do Inter 2015, 2016. Amanhã teremos novidades. Que horas isso? Não apareceu o horário aqui, mas normalmente pela manhã, né? Não vazou nada ainda? Ainda não. Sempre vaza antes? Vou tentar mexer com alguma coisinha aí, velho. Ontem lá no conselho ninguém falou sobre isso, deve ser novidade mesmo. Bom, já que tá, que vá, né? Era uma frase do interior aí. Tá todo mundo esperando as consequências, né? Precisa ter consequência agora. Já voltamos. Internacional viajou para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará. Quinta-feira, 9 da noite.
Mesmo com dores, Guerreiro viajou e passará por reavaliação. O Internacional não é às 7h30? Não é o Grêmio que é às 9h? Tu falou 9, eu fiquei quieto. Está invertido aqui. Está invertido. O Internacional é às 7h30 e o Grêmio é às 9 da noite. É o que eu acho. Mesmo com dores, Guerreiro viajou e passará por reavaliação. Tendência é que o Wendel ganhe nova sequência como titular na lateral esquerda. Bruno Silva é o mais cotado para o lugar do Edenilson. Olha, eu já fiz 2 vezes sinal da cruz. Equipe deve ter retorno da formação com 3 volantes. Bruno Silva, Lindoso e Patrick. D'Alessandro deve voltar ao time titular. Com vontade, né, D'Alessandro? Ainda mais agora que vai ser auxiliar técnico. Natanael nem viajou. Também não custou nada para o Internacional, só o salário. Imprensa da Argentina confirma acerto do técnico Eduardo Cudê com o Internacional. Outro dia eu disse aqui, estava o Enio Kaufmann, sentado onde está o Maurício. Sim, mas então já está certo o Cudê? Sim, professor, já está contratado. Então a imprensa argentina está atrasada. Medidas aprovadas e rejeitadas na reunião do Conselho Deliberativo do clube. Possibilidade de regulamentação de eleição consular via regulamento geral, rejeitado. Seria via eleição, no caso. Eleição. Via eleição. Seria colocar no regulamento geral do clube que teria uma eleição no consulado. Mandato de 3 anos para o Conselho de Gestão e de 6 para o Conselho Deliberativo. Aprovado. Isso é em primeiro turno. Depois tem o sócio, né? O sócio que tem que referendar. Se é sim ou não para tudo, né? Isso. Não é específico de cada cláusula, né? Sim ou não para tudo. É ou aprova ou não aprova a reforma. Ou aprova tudo ou não aprova nada. E sobre a cláusula de barreira, supressão total da cláusula. Rejeitado. Cláusula de barreira flutuante ou proporcional de acordo com o número de eleitores participando do pleito. Aprovado. Ouvidoria independente e eleita pelo Conselho Deliberativo. Aprovado. Possibilidade de 3 chapas no segundo turno das eleições. Rejeitado. Eleição dos 5 membros do Conselho de Gestão. Aprovado. Possibilidade de o 4º vice-presidente não ser conselheiro do clube. Rejeitado. Isso aí era anti-sonda? De novo, né? É que tem fantasias que se faz no Inter. Eu votei a favor disso. Por que alguém que não é conselheiro, mas é um sócio do Inter há 10 anos, que é um baita empresário ou alguém capacitado na sua área, por que não pode entrar dentro do conselho de gestão? Concordo contigo. Não dá para entender, sabe? É uma coisa pequena, daí já pensam, não, mas isso é pro Sonda. Pô, gente. Mas e que fosse pro Sonda. Até pelo seguinte, né, Dani? No caso do Grêmio, por exemplo, a eleição do Conselho Deliberativo é antes da eleição da chapa para a presidência ou para o Conselho de Gestão. Então, nesse cenário, ok, tu vetar, mas como as eleições são simultâneas... Hoje um cara me mandou, eu li até esse texto também lá, você deve ter acompanhado. O cara tem 83 anos, é bilionário, não tem herdeiros, é competente, saiu do interior, montou um império, sonha ser presidente do Clube do Coração, montaria o maior time da história, terminaria o CT de Guaíba em 2 palitos, ganharíamos 20 anos de clube, mandou um colorado, mas no Inter não serve, preferem uns incompetentes que não sabem gerir nem a própria vida, por pura vaidade, botaria a Crefisa no bolso. Eu não sei se tudo isso, e nem sei se o dinheiro deve dar as diretrizes. Agora, tem muito de verdade nisso aqui. Mas também ele podia ter concorrido no conselho na última, né? Foi até especulado. Mas aí tem a história que não pode fazer de negócio com o clube. Isso. Bom, de qualquer maneira, para o camarada entrar no conselho de gestão, ele tem que abdicar de fazer negócios. Isso é óbvio. Mas ele precisa fazer negócio? Não, né? Claro que não. Quem precisa dele é o Inter. Porque administra mal suas coisas. A gente está falando dele, mas assim, posso te citar o Clóvis Tramontina, um colorado ilustre, que é sócio há 10 anos, não é conselheiro porque não deve querer ser conselheiro. Eu gostaria de ter ele no meu conselho de gestão. O cara é dono de um império, ele vai ter boas ideias pro Inter. Então, assim, achei tacanho, achei uma coisa muito mesquinha, mas a maioria decidiu que não poderia. Pois é, ele deve se sentir frustrado. Toda vez que precisaram de mim, ligam 10 milhões, 15 milhões, 5 milhões. Agora ficam com essas frescuras que eu não posso sequer
concorrer a uma possibilidade, que ele nem sabe se vai ter, se ele vai ser convidado, se ele vai querer. É que para ele poder querer, tem que ter uma regulamentação. Aí votam contra a regulamentação de medo que ele queira. Mas ele tem 83 anos. Ele vai contribuir com o clube do coração dele como? No caixão? É verdade. Peraí. Ou quando tiver gagá. Mas aí, Rec... Não dá. É um troço assim. Tu tem razão. Se são 5, por que o quarto e o quinto não pode ser sócio? Não, seria só o quinto. É só o quarto era vice-presidente. E outra coisa motiva o quadro social, porque a gente diz assim, por que eu sou sócio do clube? Se tiver essa possibilidade, se eu for um cara graduado, vou pensar em ajudar mais meu clube do coração. Eu não vejo. O Grêmio botou no conselho o Celso Rigo e fez bem. Quando precisava do aviãozinho dele para ir lá para Assunção, no Paraguai, claro, pegava o aviãozinho dele. Não, mas é justamente isso. Isso aí eu concordo. Mas o que há de tão diferente do Estatuto do Inter e do Grêmio que no Grêmio pode? Fazer negócio, inclusive. Sim, no Grêmio o Grêmio. O Rigo não tem dinheiro para receber do Grêmio? Não, o Grendene já emprestou dinheiro para o Grêmio. O Gerdau. O Gerdau e por aí vai. O Nelson Siroski, quem mais? É que assim, o conselho, tu tem que ter o cara que vai em todas as reuniões e trabalha nas comissões, etc. E tu tem que ter o cara que foi morar em Brasília, mas com um telefonema o cara resolveu um pepino gigante. O Von Tobel é conselheiro do Grêmio ainda? Me parece que retornou agora. Mas ele está morando nos Estados Unidos. Pois parece. Não, como é que eu não tenho certeza, mas me parece que estava na urna. Tu vai tirar o Von Tobel de ser conselheiro do Grêmio, sabe? Não faz sentido isso. Mas tem gente que acha, não. Para ser conselheiro tem que ir em todas as reuniões, tem que não ser... É que tem que ter os dois. É que tem alguns que também não tem o que fazer. No caso lá no Grêmio nem existe essa exigência de estar em todas as reuniões, né? O que não pode por exemplo... Falta não justificada. 3 faltas seguidas ou 5. Lá também. É desdenhar do clube. Agora, eu acho que até o seguinte, se o cara tiver muito tempo ocioso, ele nem deve estar, né, em conselho de gestão. E tem uma outra coisa. Vagabundo vai contribuir com o quê? Daqui a pouco é um derrotado pela vida. A questão do Von Tobel, ele foi eleito nessa chapa agora, na última eleição do Grêmio. E o Grêmio entra em campo contra o CSA na quinta-feira, às 7h30 na Arena. O Tricolor deve ter apenas uma modificação na equipe em relação ao Grêmio. Não, é o contrário. O Grêmio entra... Aqui o nosso produtor só inverteu o horário. O Grêmio é às 9h. O Inter é às 7h30. O Tricolor deve ter apenas uma modificação na equipe em relação ao Grenal. Léo Moura volta ao time no lugar de Galhardo. Maicon e... Léo Moura vai... Mas o Galhardo... O Galhardo treinou já normalmente. Ele perdeu, foi a chance de continuar, emendar 2 jogos. Vai jogar o Léo Moura por opção do Renato. Por opção técnica. O Maicon e o Galhardo treinaram normalmente hoje. Jeromel, Kahneman e Alisson não trabalharam com bola, mas não preocupam para a partida. Michel deixou a atividade mais cedo e preocupa. A direção acertou a renovação de contrato do goleiro Felipe Mediolaro até dezembro de 2022. E a imprensa francesa noticia interesse do Paris Saint-Germain no atacante Everton. Mas só fica nessa. Vamos levar logo esse guri daqui. Tu acha? Mas daí resolve o problema financeiro do Grêmio. O Grêmio contrata mais 10 guris. Não tem problema. O Grêmio já tem o PP pronto. Tá pronto ou não tá pronto o PP? Não, ainda não, Rec. Ainda não. Ainda não. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante, Rec. É um sentimento meu que eu faço até questão de compartilhar aqui em público. Eu acho que essa ascensão aí do Flamengo... O Flamengo contratou um time inteiro praticamente, né? Um time inteiro. São 8 mudanças nesse ano. Se tu for ver, contratou um time inteiro. O Flamengo bem organizado, com dinheiro. Bem organizado em termos de gestão, enfim. Fica difícil concorrer. Eu acho que falei para o presidente Romildo no dia que ele foi aclamado. A primeira coisa que eu falei é que o Grêmio precisa urgentemente de um camisa 5. Um camisa 5 titular e um camisa 5 reserva. Porque a nossa zaga, eu sou daquela opinião que teria que colocar uma estátua para cada um dos 2 zagueiros lá dentro, claro. Falando em termos, entre aspas, né? Porque a zaga termina todos os jogos com a língua no pé, né?
tem um meio campo na tua frente que tu é completamente desguarnecido, os 2 laterais, quer dizer... Então, acho que a preocupação para o ano que vem, a que eu vejo como mais emergencial, uma delas, seria ter um camisa 5. Camisa 5 à frente da área, com porte físico, com estatura, com boa saída de bola, com personalidade, como sempre foi característica da história do Grêmio, no passado, nos seus maiores momentos. Eu acho que isso aí é fundamental, eu já até falei para o presidente Romildo e faço um apelo aqui. O Grêmio precisa de um camisa 5. Mas titular e um reserva. Quando não veio camisa 5, vieram as conquistas. Não, mas porque o Grêmio ia contratar o Musto. Aí jogou o Wallace, jogou nós indicamos, foi o nós que Arthur. indicamos o Musto. Mas com o Musto, nós teríamos tido aí, sem dúvida alguma, agora eu não sei qual é a situação do Musto agora, com certeza não é a que era em 2016, 2017. Ele estava no Rosário na época. Mas o Grêmio é carente de um camisa 5. É carente de um camisa 5, um reserva e um titular. E o Flamengo deixa uma lição particularmente para mim. Eu compartilhei isso com alguns colegas de grupo, todos concordaram, a maioria pelo menos concordou. Compartilhei isso, inclusive, eu falando ao telefone com o Omar, o Celani, tenho o mesmo pensamento. Na medida em que o Flamengo se organiza, tem uma capacidade de investimento gigantesca, nós não vamos equiparar isso financeiramente. O que nós precisamos voltar, não deixar de lado aquelas características que nós tínhamos em outros tempos. Né? Quando enfrentávamos, por exemplo, o Flamengo do Zico, que era se esse aí já é um bom time, imagina aquele. Quando enfrentávamos... Essa é uma boa linha de raciocínio. Que quando enfrentávamos... Se preparar para o que vem pela frente. Que enfrentávamos o Palmeiras da Parmalat. Era uma seleção. Como nós ganhávamos? Né? Existia um treinador argentino que dizia o seguinte: quando não há plata, dinheiro, há que forcejar. Nós temos que ter essa consciência aqui, nós não temos o mesmo mercado aqui que existe no centro do país. Como é que nós vamos competir? Nós temos que ter um futebol competitivo. Guardadas as proporções, como alguns clubes europeus aí fazem. Vamos pegar... Tem alguns clubes europeus aí que fazem isso para enfrentar os grandes. Eu acho que isso é o que fica de alerta para os próximos anos, se esse Flamengo que está aí, ou possivelmente vem o Corinthians, o São Paulo, alguns outros, nós temos que nos precaver. O Marcelão me dizia que 2 jogadores do Inter jogariam no Grêmio, no auge do Grêmio. Rodrigo Dourado e Edenilson na lateral direita. Edenilson na fase boa. Não? Improvisado na lateral direita. Não. Mas quando queria. Não Edenilson agora. Antes da lesão. Antes da lesão. Porque o REC vê. Ou antes de outro. O REC vê bem, ó. Esse menino que está jogando uma bola fenomenal. Eu sou fã desse menino, o Matheus Henrique. O Uri que tem personalidade, joga futebol, marca, mas ele não é volante. Esse menino lembra muito. Ele não é o primeiro volante. Não, é nem o segundo. Esse menino lembra muito, se vocês olharem ele conduzindo a bola, lembra muito. Esses dias eu falava até com o presidente do nosso grupo, o Cláudio Medeiros, ele lembra muito o Carlos Miguel com a bola. Então o Grêmio hoje não tem, é carente de volantes. E aí eu vi até vocês comentando há poucos minutos atrás que alguns atletas não têm as mesmas chances de outro. Eu acho que foi um erro do Renato quanto ao Montoya, que era o segundo volante do Musto no Rosário, que era o time até do Eduardo Cudê na época. E o Montoya aqui, onde é que ele jogou no Grêmio? Jogou completamente fora de posição na direita. Na do Alisson. É que não foi a pedida dele, né? Então, não, mas aí é que tá. Onde é? O Montoya hoje seria uma peça importante. Importantíssima, até para essas partidas com o Flamengo, que é um cara que tinha potencial de marcação. Essas funções. Sabia jogar. Sabia jogar. E essas funções iniciais do meio-campo, Rec, elas exigem algo mais. Elas exigem atitude, temperamento. Se não me engano, foi contra o Avenida, que eu vi um jogo do Montoya perfeito. Acho que foi na estreia dele, fez gol, no segundo jogo dele. E o Renato botou ele para jogar na direita. Quer dizer, ali foi um equívoco, né? O Musto, que foi citado, que o Grêmio queria até bem pouco tempo, 1,86 m, um cara... Olha... Ele tem 32 anos, está jogando na 2ª divisão da Espanha. Já voltamos. Nós estamos falando do Thiago Nunes aqui. Eu não vou dizer que ele foi oportunista, ele tem todos os méritos e tal. Ele colocou o Atlético na frente do Internacional, ganhou a Copa do Brasil do Internacional
e rejeitou um convite do Internacional e agora está indo para o Corinthians. Eu acho que não, Rec. Acho que ele não foi convidado. Será? Acho que não foi convidado. Nem o Roger? O Roger eu não sei. Mas ele eu acho que não. E na foi época convidado. especulou muito forte. Mas de qualquer forma é o seguinte, ele está saindo por cima. Eu acho que ele está cometendo um erro, tá, Rec? Eu não Então. sou de ficar em cima do muro. Classificou para Libertadores, está com o time voando. Não precisa sair. Valorizado em Curitiba. Eu acho que não é o momento ainda de sair. Mas sabe fala quando ele Vera, acertou? é o salto pro Corinthians. Por 500 pau por mês? Não, 500 o Atlético ofereceu. Ele vai ganhar 700 no Corinthians. É. Não, e ele pediu 1,1 milhão, sabia? Ele pediu 1,1 milhão. Aí os caras disseram, tá de brincadeira. Quanto que ele ia ganhar no Atlético? O Atlético ofereceu 500 mil por mês. E no Tanto Corinthians? no Corinthians, 700. É. Continua achando que- Eu concordo com o Falavena, sabe Continua por quê? achando que ele- 200 pau nesse patamar não é diferença. Rec, também é a acho. visibilidade do 200, Corinthians. pra quem ganha 500... Entende o que eu disse, Pô, Duane? tu ganha Que 100 400. É que eu não sabia que ele estava ganhando. Não, Ou ele iria não ganhar está. 500 no Ele ia ganhar Atlético. 500. O né? Atlético Ganhando 500 dá 700 pau por ano, porque tem 13º, Aí tu tem razão. férias. O Atlético, inclusive, chegou a divulgar o seguinte no seu site e redes sociais. Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Atlético para a continuidade Bem de um colocado. técnico no clube, as negociações foram encerradas no dia de hoje e Thiago Nunes não faz mais parte da instituição. Até porque ele não é semideus também, né? Aqui eu vou dizer mais. Naquele enfrentamento com o Odair, tá bem. O Atlético, aqui o Inter não jogou nada, né? Mas o Internacional chegou com o Atlético, Odair versus Thiago, e não tinha essa diferença, é que ele ganhou o caneco. Ah, não, Rec, para aí. Não, o time dele tinha mais O estratégia. time de dele, jogo. tu olhava e tinha um time Tinha organizado. tomado um chocolate histórico do Grêmio aqui, o Grêmio perdeu 483 gols. Que o Grêmio- Tomou um Mas classificou. chocolate no Maracanã do Flamengo, o Flamengo perdeu 483 gols. É que ele conseguiu botar o Kelvin na direita e o Robson Bambu e ganhou do Grêmio e do Inter. Não, mas olha aqui, ó. Deixa eu dizer Pra uma te coisa. ver como o futebol é. Por isso que Não. 500 e 700, 500 tá bem. O Grêmio... É muito dinheiro, que é isso. Cara. Quem perdeu aquela classificação não foi o Atlético, não ganhou, foi o Grêmio que perdeu para o Atlético. Porque aqui na Arena era para ter feito 4, 5, 6. que o André fez aqui. O Grêmio perdeu. Não, tu tá chamando os caras de chinelão. Não tô chamando ninguém de Tá, chinelão. sim, senhor. Tu disse que a o combo do. O combo do É Corinthians... pra 850. levar- 700 para ele e 150 para os outros? Não, 750 pro Thiago e 100 dividido pros outros. Vai levar dois, Quer dizer, os outros não têm valorização nenhuma. 50 mil pra cada um, Rex. Jogador nenhum vai correr pro o jogador ganha 100, o outro ganha 900. Não, mas não. É Não, o, mas é o é, auxiliar. mas- Ele tá levando um auxiliar técnico. não deve ser um pouquinho mais. Que Ele tá levando um auxiliar técnico e um analista de desempenho. O preparador físico continua lá no. O preparador físico eles estavam negociando ainda como é que ia ficar, mas nesse combo na negociação É que seriam tu esses pagar dois. 500 mil para um treinador, aí o Corinthians não sabe por que tá mal de dinheiro. Ué, o Inter vai pagar 700 pelo Cudê? Desespero. Antes que Eu acho estoure em algum outro lugar, né? Eu acho que nenhum treinador vale esse dinheiro. Você acha que o investimento é tão alto porque é ano de eleição ou é só coincidência? Quanto é que tu acha que o Abelão tá ganhando no Cruzeiro? O Cruzeiro tá quebrado E e, tá pagando- quase indo para a segunda divisão. Pagando 700 pau pro Abelão. Pô, mas é causa e consequência. Não, É as isso aí. coisas não são mágicas, né? Agora, o Falavena estava falando de que deveria ficar no Atlético Paranaense. Ivo Wortmann, do mesmo estado, na mesma situação, na mesma proporcionalidade, saiu do Coritiba, mesmo estado, e foi para Minas Gerais treinar o Cruzeiro. Foi a pior coisa que ele fez na vida. Terminou a carreira. Voltou para o Coritiba, os caras jogavam dinheiro, xingavam ele. Mas o E REC, voltou um tempão depois, né? o REC, isso acontece, é uma outra coisa. Isso acontece também com alguns. E falando em termos de treinador, até com o Rogério Ceni recentemente, não aconteceu? Rogério Ceni, mesma Só que ele coisa. voltou para o Fortaleza agora. E voltou bem pro Ele Fortaleza. voltou, né? Quer dizer, eu vejo a coisa muito a nível de planejamento, médio e longo prazo. O cara ganhou uma Sul-Americana, ganhou uma Copa do Brasil, vai para uma Libertadores Ganhou a Suruga. com um time bem encaixado. E se ele chegou... Vamos colocar, rei dentro da cidade lá. E se ele chegou à Deve ser conclusão de que idolatrado estava pela no limite? torcida.
Não, mas não. Aí eu acho que ele tá errando o diagnóstico. E o outro lado, e se ele faz o Corinthians dar certo e o Tite começa a balançar, ele vira cotado para a seleção brasileira? Não. Aí eu chego aqui e bato foi muito Só longe. que se tu olhar o Corinthians de hoje, O Maurício não deixa de ter razão. E o Mano Menezes também foi para a seleção. Treinou o Corinthians com o André Sanches, Mas tu isso tá com pode ser, passaporte? isso pode ser pensamento mágico também. Não, esse acho é o que planejamento a longo prazo. Ele quer o planejamento para ele a longo prazo? pega aqui o Filipão. O Filipão ficou quantos anos no Grêmio na primeira passagem? 94, 5 e 6. É. Foram 3 anos, É. né? Ganhou a Libertadores e ficou mais um ano Aí, ganhou o brasileiro. aí foi para Palmeiras, Parmalat, onde ele dizia que tinha esquema. Bom, amanhã tem mais.